Olá, chegamos ao 7º e último episódio da nossa série de estudos sobre o reino de Deus na Terra. E hoje vamos falar exatamente sobre o estabelecimento desse reino na Terra e para sempre. Nós vimos em estudos anteriores que o reino de Deus está presente, já, em espírito, mas chegará o tempo em que este reino será estabelecido por completo e o Rei dos Reis assumirá exclusivamente o controle do mundo que ele mesmo criou, não é mesmo? E fará novas todas as coisas. A promessa do estabelecimento desse reino, que veio dos céus, está registrada no livro do profeta Daniel. E foi exatamente uma revelação dada por Deus ao grande rei Nabucodonosor, rei da Babilônia na época. Isso aconteceu lá por volta dos anos 600 a.C. E ele teve a revelação através de um sonho. E ficou bastante perturbado, depois que ele acordou. E o que ele fez? Ordenou aos sábios do reino para interpretarem o sonho. No entanto, nenhum deles conseguiu, até porque o rei ordenou que eles adivinhassem o sonho primeiro e depois dessem a interpretação. E impossível, humanamente, falando. O rei Nabucodonosor, então, o que ele fez? Ordenou que todos os sábios fossem executados. Porém, Daniel, um judeu, que fora levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, na ocasião em que Nabucodonosor destruiu aquela cidade, ele não estava lá no dia, mas ficou sabendo depois do que tinha acontecido e da sentença do rei, em relação aos sábios. E ele fazia parte da administração da corte babilônica, ele fazia parte inclusive do contingente daqueles sábios, e aí ele resolveu ir até o rei, falar com o rei para impedir a morte dos sábios, pedir um tempo para que ele pudesse também ter a chance de interpretar o sonho. Isso tudo está relatado no capítulo 2 do livro de Daniel, e eu vou ler a sequência dessa história a partir do verso 16 deste capítulo, que diz assim: Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem, assim como os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. E Daniel disse: Arioque, não mate os sábios, leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse: Está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros e ele vai explicar o sonho que o senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: Você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei,
Eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme, de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade ferro e metade barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho, e agora eu vou explicá-lo para o Senhor. Ó rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro, é o Senhor. Depois do seu reino haverá outro, que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e este será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro. Pois, como o Senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade ferro e metade barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro será fraco. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa. Aqui termina a leitura do texto. É fácil saber quais foram os reinos referenciados no sonho do rei Nabucodonosor e interpretado por Daniel com inspiração do Espírito Santo de Deus, né? A cabeça de ouro da estátua foi revelada que representava o próprio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois dele, o seu filho Belsassar assumiu o trono, mas não foi poderoso como o pai, né? Não foi inteligente como o pai. Por isso, ele é representado pelo peito e braços de prata. Consultando a história das civilizações, nós vemos que os medo-persas derrotaram a Babilônia e assumiram o poder, né? Isso aconteceu justamente quando Belsassar era o rei. Lembrando que, na antiguidade, havia sempre um reino ou um império dominante, né, que detinha o poder hegemônico no mundo. Então, após a Babilônia, o poder foi tomado pela Média e Pérsia. Né? Então, os medo-persas passaram a ser o povo dominante. Esse reinado é representado na estátua pela barriga e quadris de bronze,
Interessante que vai ficando tudo cada vez mais fraco, né? Depois dos Medo-Persas, assumiu o poder a Grécia, através de Alexandre, né, chamado o Grande, representado na estátua pelas pernas de ferro. Quando Alexandre o Grande morreu, seu reino ele foi dividido em 4 partes e enfraquecido. Então quem passou a dominar em seguida foi a terrível Roma, né, na época, representada pelos pés de ferro e barro na estátua, né, ferro e barro misturados. Bom, na realidade, como Daniel explica, esse tempo foi governado com base em alianças, né, com diferentes características e interesses. Por isso, não permaneceram unidos, né, eram feitos casamentos assim só por interesses políticos, mas eles não conseguiram ficar coesos. E a história registrou que o Império Romano ele foi totalmente destruído, né, na ocasião das invasões bárbaras. O domínio então foi dividido no mundo, né, de onde surgiram as muitas nações, né, de diferentes povos, raças, línguas e culturas. É o tempo também que a gente vive hoje, né? Mas o que mais interessa aqui é o final do sonho, quando uma pedra rolou de cima da montanha, sozinha, sem ninguém empurrar. Ela foi diretamente aos pés da estátua e a despedaçou. Notem que Daniel explicou que no tempo dos reis representados pelos pés de ferro e barro, um reino apareceria na terra que seria indestrutível, acabaria com todos os demais reinos e duraria para sempre. Esse reino foi representado no sonho como sendo aquela pedra que rolou da montanha. Esse é o reino de Deus, de que estamos tratando, né, desde o início desta série de estudos. O reino que veio dos céus, ele veio justamente quando Roma detinha o domínio. Este reino veio na pessoa de Jesus Cristo, lá no século I, o Filho unigênito do Pai Celestial, nascido ali através do ventre de Maria, né, que era esposa de José e que foi o pai adotivo de Jesus aqui na Terra, né, o pai humano, digamos assim. Nos estudos anteriores nós explicamos tudo isso. Agora, coisas que estão ainda para acontecerem, a fim de que se cumpra cabalmente o sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor, também estão reveladas na Bíblia, no próprio livro de Daniel, né? E também em outros livros proféticos do Antigo Testamento e no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas apostólicas e principalmente no livro da revelação das últimas coisas, o Apocalipse. Esse livro traz a revelação que Jesus deu ao apóstolo João quando ele estava exilado na ilha de Patmos devido à perseguição às igrejas cristãs na época. Naturalmente que precisamos de uma outra série de estudos, né, para falarmos com mais detalhes sobre os acontecimentos que anteciparão o estabelecimento do reino definitivamente. No entanto, eu quero ler aqui 2 textos, né, que falam diretamente sobre esse estabelecimento, né, que acontecerá no fim dos séculos, ou seja, na plenitude dos tempos. Os textos estão no livro de Apocalipse. O primeiro que eu vou ler é o capítulo 11, verso 15, que diz assim: Então o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: O poder para governar o mundo pertencem agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo o sempre. O livro do Apocalipse, ele revela os acontecimentos usando símbolos, né, como selos, taças e trombetas e outros símbolos mais. No toque da 7ª trombeta, então, o reino será estabelecido. Jesus volta à terra e assume o poder total e passará a governar todas as nações com justiça. O outro texto também que eu quero referenciar aqui é Apocalipse capítulo 22, versos de 12 a 21, é bem o final mesmo do livro. Diz assim: Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estarão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela às pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui termina, então, a leitura, desse texto. Bem, isso não será uma nova era, mas sim a eternidade. Todos nós entraremos na eternidade, no fim dos séculos, Deus criou o tempo com um propósito. Quando esse propósito for cumprido totalmente, nós entraremos na eternidade. Porque Deus é eterno. Ele mesmo não tem começo nem fim. A Bíblia nos revela isso também. A questão é onde cada um de nós viveremos a eternidade. Dentro do reino ou fora dele? Essa é a pergunta que eu deixo. E nós já falamos aqui nesse texto mesmo que eu acabei de ler, no final do livro de Apocalipse, diz quem que vai ficar dentro, quem que vai ficar fora. Então, que cada um de nós possamos fazer aquela autoanálise e realmente nos humilharmos perante o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Aquele que realmente tem o poder sobre tudo e sobre todos. Permite que coisas aconteçam, tudo com propósito. Então, que cada um de nós possamos realmente analisar, nos humilharmos perante Ele, nos arrependermos dos nossos pecados e recebermos a salvação que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. Um preço de sangue muito caro. Para nós é graça. Mas para Ele pagou muito caro. O que nós precisamos é realmente entendermos isso, termos consciência disso, de que somos pecadores e que se não for Jesus na nossa vida, nós não teremos nada. Terminando aqui, acabou para nós. Acabou tudo, porque continuaremos separados de Deus. Mas se nós realmente aceitarmos o convite de Jesus, de irmos até Ele, recebermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aí sim, Ele vai nos dar o Espírito Santo, nossa vida vai começar a mudar, nós nos arrependendo dos nossos pecados, nossa vida começa a mudar, e aí a gente vai sendo preparado para ter realmente as condições necessárias, os requisitos necessários para fazer parte desse reino maravilhoso, o reino de Deus. Então, que assim seja na sua vida, ouvinte, que Deus o abençoe grandemente e te convido para a próxima série de estudo, que em breve nós estaremos colocando aqui nesse canal. Deus abençoe. Até a próxima série. Até mais.